Bem-vindo a Playwork, bem-vindo ao nosso canal. Você está num espaço para desenvolver a sua criatividade, a colaboração e a compaixão, sempre fazendo você pensar fora da caixa. A gratidão nessa semana a 3 grandes pessoas, a Eliana, a Denise e ao Jairo, que desenvolveram um trabalho fantástico, magnífico, com muito conhecimento, com muita criatividade, o tema sobre o sul de Minas e a constelação de Órion. E hoje eu quero encerrar esse ciclo falando sobre o último tema dessa série, falando da história do Brasil. Iremos falar hoje sobre o Brasil, o Reino Cristalino. Quando nós falamos do Reino Cristalino, nós não estamos fazendo referência às riquezas de cristais que o Brasil tem. Lá naquela região de Goiás, lá perto de Catalão, tem muitos cristais. Mas nós vamos falar do Reino Cristalino em referência às crianças cristais que começaram a nascer no planeta Terra na década de 90 e em 2030 elas estarão completando 40 anos, ou seja, assumindo a coordenação desse planeta. E eu tenho uma esperança muito grande que essas crianças irão construir um mundo bem melhor. Para isso, o Brasil tem uma importante relação com essas crianças cristais. Não é por acaso que tantos os celtas como os fenícios falavam do Brasil como a Ilha da Felicidade, que é a característica dessas crianças que irão construir um mundo feliz, um mundo pleno de amor. Essas crianças trazem uma ligação crística, uma energia crística muito forte dentro delas. Possuem uma forte ligação espiritual, gostam muito das artes, da música, possuem uma vibração mais elevada que a nossa, têm o dom da cura, elas gostam do silêncio. E uma coisa muito interessante, elas estão absorvidas, elas estão dentro desse mundo tecnológico, elas não conhecem o medo, elas têm já uma nova estrutura de alimentação, muitas delas gostam de vegetais e, acima de tudo, possuem uma aura brilhante. Elas irão, sem dúvida, construir esse mundo bem melhor. Um projeto que começou 18 anos de 2012 e terminará 18 anos depois de 2012, quando nós iremos implantar o Reino Cristalino. E o Brasil é, sem dúvida, pode ser o grande coordenador desse Reino Cristalino. E para isso nós iremos falar de alguns místicos, alguns músicos, alguns escritores, principalmente portugueses, que falavam dessa era do Espírito Santo. Eu vou citar aqui 3 grandes escritores portugueses: Camões, em Lusíadas, Fernando Pessoa, nas suas mensagens, e o padre Antônio Vieira, que escreveu a História do Futuro, a Esperança de Portugal e o Quinto Império do Mundo. Bom, primeiro vamos falar de Camões, que nasceu em 1524, em Lisboa, e ele deixou vários sonetos líricos e peças teatrais. 6 anos depois que ele publicou os Lusíadas, ele que fala da decadência da época do Reino de Portugal. Portugal, 6 anos depois, Dom Sebastião, ele praticamente morreu numa guerra onde os mouros, os islâmicos, invadiram, os povos árabes estavam invadindo a Península Ibérica. E Dom Sebastião foi para essa guerra e acabou morrendo nessa guerra. Só que os portugueses consideram que, na verdade, ele não morreu, porque na hora que ele estava lá para ser atacado, o que ele fez? Ele pegou seu cavalo e adentrou dentro das tropas marroquinas e sumiu. E aí diz a lenda que Dom Sebastião voltaria para implantar o quinto reinado, o reino do Espírito Santo. Camões morreu 2 anos depois. Depois de Camões, nós falamos de Padre Antônio Vieira, que era jesuíta, e ele fala sobre a construção desse quinto império, revivendo o mito do sebastianismo. É bom lembrar que o Padre Antônio Vieira viveu por muito tempo no Nordeste brasileiro, principalmente lá no Maranhão. Ele queria construir uma nação única entre Portugal e o Brasil. Isso não foi muito bem aceito na época pelos colonizadores, que só gostavam de explorar as riquezas do Brasil. Então, quando ele voltou para Portugal, ele foi punido com um voto de silêncio, tanto pela liderança política da época, bem como pela Igreja Católica, que também não gostava muito dessa ideia. Mas quem falou muito sobre
sobre esse quinto império foi outro português, Fernando Pessoa. Fernando Pessoa tem uma característica muito interessante. Ele nasceu em 13 de junho de 1888, no dia de Santo Antônio de Pádua. Seria bom lembrar que Santo Antônio nasceu em Lisboa. E o nome de Antônio, na verdade, Santo Antônio não era Antônio, e sim Fernando. Quando ele se tornou franciscano, ele trocou de nome, passando a ser Antônio. Santo Antônio, ele é muito interessante, porque ele se converteu franciscano exatamente porque São Francisco de Assis defendia o teólogo de Fiore. E o teólogo de Fiore, ele falava exatamente da construção da era do Espírito Santo. Então, Antônio se sentiu atraído exatamente por sair aqui de Portugal, aonde esse conceito do milenarismo, né, esse mito sebastianista era muito forte. Bom, Fernando Pessoa também tem uma característica muito interessante. Ele tem uma dupla formação. Ele nasceu português, um coração português, mas toda a sua formação acadêmica foi feita na África do Sul. E por isso ele teve muita relação com o Império Anglo-Saxônico. Depois ele viveu um tempo também na Inglaterra. E por isso ele tem uma dupla maneira de escrever, né? Tem o lado Fernando Pessoa, que escrevia suas mensagens, nas mensagens, e tem o lado os seus pseudônimos, né? Que escrevia meio que de uma forma totalmente diferente das suas mensagens. Agora, é importante falar de Fernando Pessoa, porque ele falava o seguinte, que ele tinha uma forte convicção do nascimento do Quinto Império. E esse nascimento desse Quinto Império, segundo Fernando Pessoa, ele fazia parte de uma estruturação de 3 grandes eras de Portugal. A era do pai, que é anterior à construção do Reino de Portugal, que tinha como símbolo o brasão, que é uma referência aos templários, que foram os fundadores de Portugal. Os templários, né, aquela ordem que foi construída no templo do rei Salomão, esses templários que tinham acesso às minas, né, aos mapas das minas do rei Salomão, eles migraram para Portugal. São Bernardo, né, que foi o escritor das regras dos templários, ele veio para Portugal e fundou aqui na cidade de Guimarães o Reino de Portugal. Então a primeira era, a era do pai, com referência aos templários. A segunda era, a era do filho, uma grande referência aos grandes navegadores que fizeram as grandes descobertas de Portugal. Sempre bom lembrar que a era do filho foi a era de peixes. Peixes, no esoterismo, significa água. E é exatamente na água que Portugal dominou vários locais, ou seja, pela navegação. E a terceira era seria chamada a Era do Espírito Santo, que seria a Era do Encoberto. Seria a descoberta do Brasil, a Era de Aquário. Importante lembrar que esse espírito português da construção do Quinto Império foi fator predominante para o Brasil se tornar todo ele unido, tornar-se esse grande país. Basta ver os nossos países, os países que vivem ao lado do Brasil, que foram colonizados pela Espanha, foram totalmente divididos, né? Ou seja, tem vários países. O Brasil não, se tornou único. E isso é fundamental nesse poder do Brasil. E pena que o brasileiro não dá valor para isso. No entanto, o sonho dos portugueses foi fortemente ferido quando o Dom João VI, ao fugir da guerra contra Napoleão Bonaparte, as pessoas falam que ele fugiu, mas na verdade ele foi um grande estrategista. Ao transformar Brasil como a sede do Império Português, fez com que Napoleão Bonaparte perdesse a referência. Ele tinha que atacar Dom João VI. Só que Dom João VI estava do outro lado do oceano e Napoleão Bonaparte não tinha naquela época uma marinha para poder conseguir atacar o Brasil. Então, diríamos assim que Portugal, o Reino de Portugal, foi preservado por causa dessa estratégia de Dom João VI. Mas quando ele volta para Portugal, Dom João VI deixou lá no Brasil a forte imagem da construção de uma nova nação. Como ele deixou seu filho lá, Dom Pedro I, e depois que ele voltou para Portugal, os portugueses queriam voltar, fazer com que o Brasil se tornasse colônia.
e a imperatriz, né, a mulher de Dom Pedro I e Dom Pedro I não aceitaram isso e proclamaram a independência. Bom, o Brasil, portanto, é uma nação muito jovem. Tivemos grandes avanços da era do Império, principalmente por Dom Pedro II, um grande estrategista, uma grande personalidade, falava vários idiomas, viajou o mundo para levar ao Brasil grandes conhecimentos. É uma pena que todo esse conhecimento foi interrompido pela proclamação da República. Não preciso falar muito da República até os dias de hoje, de 1895 a 2020, nesses 125 anos, nós tivemos 38 presidentes, incluindo Jair Bolsonaro. Uma média de um presidente a cada 3 anos. Assim é difícil construir uma nação poderosa, forte. E isso serve como uma análise para o Brasil de como nós podemos construir esse grande reino cristalino. Bom, mas tudo isso tinha uma razão. É importante lembrar que de 1822 a 1922 foi um período de grande crescimento do Brasil. E depois de 1922 a 2022, nós tivemos um período até um pouco complicado, exatamente por esse estilo político de muita corrupção, muita roubalheira nos poderes públicos. Mas em 1922, da comemoração dos 100 anos da independência do Brasil, Oswaldo de Andrade, ele tem uma função muito importante quando ele faz a Semana da Arte Moderna. A visão da Semana da Arte Moderna falava de um nacionalismo universalista. Olha que interessante, nacionalismo universalista. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Esse é o grande segredo do reino cristalino. O globalismo, que que todo mundo falava, não, que o mundo vai se tornar único, que nós se tornaremos uma única nação, o globalismo defendido, ele está em franca decadência. Por quê? Porque, de um lado, nós temos uns chineses, por exemplo, que de uma forma egoísta, eles querem o quê? Implantar o comunismo como uma regra única para a humanidade. E do outro lado, o capitalismo simbolizado nos americanos, nos Estados Unidos. Os dois modelos são egoístas. O Brasil pode sim construir aquilo que eu falei ontem. Tem a bandeira da igualdade, a bandeira da liberdade. O Brasil pode ser a grande bandeira da fraternidade. E para isso, eu gostaria de encerrar esse vídeo falando de um sonho que quem me contou esse sonho foi uma pessoa. Eu estava numa viagem de São Paulo para Brasília e no avião sentou uma pessoa ao meu lado e viu que eu estava lendo um livro sobre espiritualidade, sobre esoterismo, e ele falou o seguinte: olha, você gosta muito de espiritualidade? Ah, sim, eu falei que gosto, né? Posso falar de uma história que eu ouvi sobre um sonho de Oscar Niemeyer? Ah, pode falar. É interessante que o Oscar Niemeyer dava muito valor para os sonhos, né? Tanto que ele considera que a construção de Brasília foi em torno do sonho de Dom Bosco, né? Então, para ele, Brasília foi um grande sonho. E aí ele falou que Oscar Niemeyer, quando ele foi fazer o projeto do prédio do Congresso Nacional, ele sonhou, na noite anterior, que ele sonhou com um cifrão do dinheiro. Então, se você pegar a imagem do prédio do Congresso, se você levantar ele, na verdade, ele é um S com os dois prédios, né, cortando esse S, o símbolo do cifrão do dinheiro. E nesse sonho, Oscar Niemeyer diz que quando quebrasse esses dois prédios, quando caísse esses dois prédios, essas duas torres, nasceria um novo modelo econômico, um novo modelo de poder político, e o Brasil assumiria essa liderança. Uma clara referência à chamada Era do Espírito Santo. E é interessante que em 2011, no dia 11 de setembro de 2001, de fato, as duas torres, que é o símbolo do imperialismo americano, foi derrubado. E a partir de lá, a humanidade começou a construção de uma nova humanidade, que será completada em 2030. Gratidão a todos, até amanhã com um novo tema, e seja magnífico, seja eterno, seja o amor.